vocês precisar fazer o formulário, vocês têm que participar aqui, tá? Vocês têm que me responder. Só ficar assim, olhando de butuca, de stalker, não vale, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês também. E vocês estão vendo minha tela agora. Estão? Deixa eu ver, fazer um esqueminha aqui que eu consigo ver o chat ao mesmo tempo. Assim, que daí eu vejo o chat e a apresentação ao mesmo tempo. Então, se vocês me responderem aqui, eu consigo ver. Fechou. Certo? Então, a aula que eles fizeram foi de as bases da hereditariedade. Ou seja, como que começaram a descobrir lá em 1800 e bolinha, como que a gente passa os nossos genes para os nossos filhos, como é que os pais passaram os genes para a gente. A gente já viu um pouquinho lá na aula de quantidade de DNA na célula, que a gente falou, que eu falei assim, todos nós temos 46 cromossomos, que são 23 parzinhos, né? Um membro do par a gente ganhou da mãe, um membro do par a gente ganhou do pai. E quando a gente vai passar isso para os nossos filhos, a gente também só manda metade. Por isso que lá nos óvulos, nos espermatozoides, só tem metade da quantidade de DNA. Então, por isso a gente fala que nós somos 2N, que a gente tem dois conjuntos de cromossomos. Os espermatozoides e os óvulos são N, porque eles só têm um conjunto de espermatozoide, só metade. E esse óvulo, esse espermatozoide, vai se juntar e vai formar um novo indivíduo, que pode ser uma nova pessoa, e vai voltar a ser 2N, porque é N do óvulo, N do espermatozoide, vai juntar e vai ser uma pessoa 2N. Só que isso é um conhecimento extremamente novo. Então, a aula deles foi sobre os experimentos clássicos, como é que isso foi descoberto. E vocês têm que imaginar que não existia microscópio direito. Não, se existia, era assim, extremamente precário. Não se sabia direito o que era uma célula, não se sabia o que era óvulo e espermatozoide. Tanto que lá na aula do CMSP tem as teorias, né? Que no sêmen estariam micro-órgãos que tinha que montar no corpo da mulher. Até tinha umas lendas meio antiga que dizia que para a mulher formar um bebê tinha que transar várias vezes com o marido, porque ia juntando, né, os órgãozinhos a cada vez que o esperma entrasse na mulher. Então tem várias lendas porque as pessoas realmente não sabiam como é que funcionava. E daí uma pessoa que começou a estudar isso e ele nem sabia direito o que era, ele estava fazendo experimento para ver o que dava, era o Mendel. Então vocês vão ouvir falar muito do Mendel. O trabalho do Mendel ele foi publicado em 1866 em alemão, com um tempão sem ser lido, primeiro que ninguém lê em alemão, né? Naquela época também era assim. E porque a galera não dava muita importância, eles não viam como que aquilo ali podia explicar alguma coisa. Ah, o cara tá mexendo com planta, com ervilha, o que isso tem a ver com sêmen, com gravidez? Então eles não deram importância, né? E ele usou as ervilhas. Daí os motivos do porquê ele usou as ervilhas tem lá na aula do CMSP. Mas é porque é fácil manipulação, tem muitos filhotes, cresce rápido, então o resultado é rápido. Ele consegue cruzar a flor que ele quer com outra flor que ele quer. Então é bem fácil de controlar. Então eles falaram lá na aula vários conceitos que a gente vai começar a entender como que a gente lê esses conceitos. A primeira coisa que eles botaram lá no cruzamento era o P, de parental. Então eu tinha preparado aqui para eu fazer a aula meio que com vocês. E agora tem um gato também junto da aula. O P é o parental. O que significa isso? São os primeiros indivíduos que eu vou cruzar. Eu vou fazer um cruzamento. No caso do Mendel, ele pegou uma linhagem de ervilha amarela e uma linhagem de ervilha verde. Quando a gente compra ervilha no mercado, a gente só vê a verde, porque ela é mais bonita, tá? A amarela, ela é estranha, as pessoas podem confundir com estragada. Então, a galera não planta ervilha amarela porque não vende bem. A gente só vê a verde. Então, quando tem o P, é parental. Seria legal vocês anotarem, tá?
A primeira geração de filhos chama F1. Para decorar, vocês podem falar filhos 1, para decorar mais fácil. Consequentemente, F2 vão ser os netos daquele primeiro cruzamento lá. A gente pode dizer que são a segunda geração de filhos, tá? Outra coisa que a gente tem que saber, quando tem um xizinho, é um cruzamento. Então, sempre que tem um X, é cruzamento. No caso aqui, ele pegou linhagens puras de amarelas, cruzou com linhagem pura de verde. Pegou uma plantinha que só tinha filhote verde, outra plantinha que só tinha filhote amarelo e botou as duas para cruzar. Lembra que eu falei que dá para pegar o pólen de uma florzinha bem facinho e pôr na outra, né? Ele consegue controlar bem. Desse cruzamento aqui, de ervilhas que só tinham sementes amarelas com ervilhas que só tinham sementes verdes, ele pegou e cruzou as duas e nasceu tudo amarelo. Até aí tudo bem? Ó, o gato arrancando meu fone de ouvido. Até aí tudo bem? Vocês podem escrever perguntas aqui, tá? Eu sei que esse conteúdo não é fácil. Daí, aqui no caso, eles colocaram um xizinho de cruzamento, mas às vezes pode aparecer uma seta que volta. Bem-vinda. Às vezes pode aparecer uma seta que volta, assim, aparecer só uma ervilha amarela e uma setinha. Esse é um endocruzamento ou autofecundação. Vou botar autofecundação, fica melhor, aparece mais. Mais correto também, que endocruzamento pode ter outro significado. Fez uma autofecundação, ou seja, cruzou aquela plantinha com ela mesma. E desses filhotinhos aqui, de amarelas com amarelas, apareceu uma ervilha verde. De cada 3 ervilhas amarelas que nasciam, aparecia uma ervilha verde. Isso eles falaram lá na aula do CMSP. Deixa eu ver só qual que é o próximo slide. Tá. Vocês lembram? Por um acaso, me falem aí no chat se vocês lembram como era o nome desse verde ou por que esse verde acontecia. Pode escrever aqui no chat para eu ver onde é que vocês estão. Enquanto isso, essa proporção aqui é importante. A gente já vai ver por quê. Como apareceu 3 amarelas e uma verde, a nossa proporção, que a gente vai por aqui, quero escrever aqui, é de 3 para 1. Ou seja, 3 amarelas para cada uma verde. Isso aqui é bem importante. Tá? Como vocês não me digitaram nada no chat, vou supor que vocês não viram a aula, tá? Do CMSP. Então, tem 3 amarelinhas para cada uma verde. Beleza, isso aqui é o cruzamento que eles mostraram lá e é dessa forma que a gente lê. Daí, aonde que está a explicação disso? Por que nasceram 3 amarelas e ressurgiu a verde, que não estava nem nos pais aqui, pulou do avô, pulou para o neto, né? O que aconteceu com esse verde? O avô não participou do cruzamento aqui dos pais, tá? O avô tá lá no canto dele. Ele passou alguma coisa para os pais que não apareceu, ficou quieto e ressurgiu nos netos. Bom, a explicação disso está na meiose. A gente viu na outra aula um tipo de divisão celular que chama mitose. Na mitose, a mitose é o tipo de divisão celular que o nosso corpo faz para produzir mais células para o nosso corpo. Então, quando a gente se machuca, quando a gente arranha, cabelo cresce, unha que cresce, reposição de célula que ficou velha precisa trocar. Então, é uma célula que produz 2 células exatamente iguais à célula mãe, que é para substituir uma célula nossa. Quando a gente vai fazer óvulo e espermatozoide, é por outro processo que vai chamar meiose. É fácil de lembrar de meiose porque a palavra lembra meio. Então, se é meio, quer dizer o quê? Que as células filhas vão ter metade de meio da informação genética lá que a célula mãe tinha. E a gente vai chamar essa divisão celular de reducional,
Por quê? Porque a gente vai reduzir a quantidade de DNA. A gente tinha 2N, vai para N. E uma coisa importante de lembrar também, além de a célula mãe ter C2N e ela formar células N só com a metade da quantidade de DNA, ela não vai mais formar só duas células que nem lá na mitose, ela vai formar quatro. Então, uma célula que vai formar um espermatozoide, ele forma quatro espermatozoides. A célula que vai formar um óvulo forma quatro óvulos. Na formação do óvulo, três morrem, tá? Só sobra um, mas ele forma quatro lá no começo. Daí, uma comparação da mitose que a gente já viu com a meiose, que é a explicação desse sumiço da verde ali que a gente já vai ver. Vocês têm que lembrar que a nossa célula, quando ela está lá vivendo a vida dela, coloco esse slide aqui, Vitória. Ah, tudo bem, pode copiar. Vocês têm que lembrar que a célula, quando ela está lá vivendo a vida dela, ela não copia o DNA, ela tem uma quantidade X, que é um cromossomo que a gente recebeu do nosso pai e um cromossomo que a gente recebeu da nossa mãe. E todas as células do nosso corpo vão estar nesse mesmo estado. Se ela for uma célula do nosso corpo, ela vai copiar todo mundo. Lembra que ela vai ter uma fase de síntese em que ela vai duplicar tudo, vai fazer cópia de tudo. E daí, quando ela for fazer duas células, ela vai mandar uma cópia para cada lado. E todas as células que surgirem, que são duas, vão ficar exatamente iguais à célula mãe. Então, se vocês verem, vai ter um cromossomo, um par de cromossomo vermelho e um par de cromossomo azul. Deles botaram um vermelho claro e um vermelho escuro para diferenciar, né? Aqui um azul claro e um azul escuro. Todas as células vão ser exatamente iguais. Se vocês compararem lá com a célula mãe, vão ter a mesma quantidade de DNA. Na meiose, a gente tem que mandar só metade. E a questão que mais erraram lá naquele formulário, a gente manda metade só para o óvulo espermatozoide, porque vai juntar com a outra metade e vai formar um inteiro. A importância de mandar só a metade é porque senão a gente vai ter um filho com 4 vezes o número de cromossomos. E desse filho depois vai ter um filho com 8 vezes o número de cromossomos. Vai ser uma bagunça, não pode. Tem que manter sempre 2 cromossomos de cada parzinho, né? Um parzinho de cada tipo. Aqui na meiose, então, a nossa divisão celular vai acontecer igual no começo. Tinha uma célula lá com um cromossomo, um parzinho de cada tipo. Eu vou multiplicar tudo, então a gente vai ter, ao invés de só um tracinho de cada cor, a gente vai ter um xizinho de cada cor, né? 2. Vai separar essas cópias, cada um para um lado, e vocês vão ver aqui, ó, que essa célula aqui já está diferente dessa. Essa aqui está com o azul escuro e o vermelho escuro. A outra está com o azul claro e o vermelho claro. Só que elas não vão continuar assim, senão elas vão ficar com 2 cópias de cada cromossomo ainda. Ela vai dividir mais uma vez e vai sobrar só a metade. Ó. Aqui em cima eu tinha um vermelho claro, um vermelho escuro, um azul claro, um azul escuro. Essa aqui tem um escuro, um escuro. Vermelho escuro, azul escuro. Essa aqui, vermelho claro, azul claro, vermelho claro, azul claro. Então, essas duas aqui vão ser iguais, e essas duas aqui também vão ser iguais, mas elas são diferentes. Ó. Essa aqui, as do lado de cá, só tem o vermelho e o azul escuro, e os do lado de cá, o vermelho e o azul claro. Imagina que isso aqui é uma produção de espermatozoide, por exemplo. Uma célula lá do cara formou 4 espermatozoides e eles são diferentes entre eles. E aqui só tem 2 pares de cromossomos. Se vocês lembrarem da aula passada, nós temos 23 pares de cromossomo. Então, imagina, cada célula vai formar uma combinação completamente diferente de cromossomo. Sempre vai ter um cromossomo número 1, um cromossomo número 2, um cromossomo número 3, mas qual do par pode vir qualquer um? Lembra que a gente tem parzinho, né? Qual dos dois? Cada par vai vir de um jeito diferente. Então, imagine as possibilidades de espermatozoides diferentes, de óvulos diferentes, e isso ainda vai. O óvulo da mãe com o espermatozoide do pai vai se juntar, as combinações diferentes que podem ter. Isso explica por que irmãos dos mesmos pais são tão diferentes. Porque cada óvulo, cada espermatozoide passou por um processo
de divisão celular e que foi completamente aleatório quais os cromossomos que foram para aquela célula. Imaginem um baralho que tem dois valetes, duas damas, dois as, dois três e assim por diante, mas o naipe é diferente. É a mesma pensamento. Você sempre vai ter né? Se você catar as cartas para ter uma carta de cada número, os naipe pode vir tudo embaralhado. Eu espero que a gente tenha uma aula um pouco mais específica sobre meiose, tá? Mas é só para vocês entenderem a próxima etapa. Para vocês lembrarem daquele gráfico que tinha lá na mitose também. Na mitose tinha um tempo, né, que a célula estava vivendo a vida dela, daí ela sintetizava mais DNA, ou seja, ela passava um período com o dobro de DNA, depois dividia e vinha aqui, né? O final era igual ao começo. Então, se a gente pode substituir esse Q aqui por N, por exemplo. Então, uma célula é 2N, ela passa um período 4N, porque ela está dividindo o DNA dela, ela volta a ser 2N, né, ter essa quantidade aqui de DNA, mas depois ela diminui mais ainda, ela fica com metade. Isso vai explicar a primeira lei de Mendel que falaram lá nos slides, tá? Que é a lei da segregação independente dos fatores. O que ele chamou de fator? Os cromossomos. Ele sabia que era um cromossomo? Não. Isso foi ser descoberto muito tempo depois. Então, ele não sabia que era um cromossomo. Ele não sabia que os cromossomos cada um ia para um lado na célula. Ele chamou de fator. Então, ele imaginou o seguinte, que cada um de nós tem dois fatores, um que a gente ganhou do pai, um que a gente ganhou da mãe, mas na hora de fazer os filhotes, de alguma forma, cada um vai para um lado. E é o que acontece mesmo aqui na meiose, ó. Esse aqui veio para um lado e esse aqui veio para o outro lado. Ele sabia disso? Não, ele chama de fator, tá? E ele imaginou que a gente só transmite um desses dois. Então eu ganhei um do meu pai, eu ganhei um da minha mãe, mas eu só vou passar um para os meus filhos. Qual? Não sabemos, mas só vai passar um. Eu vou copiar no chat para quem está copiando, para facilitar a vida, viu? Tá ali no chat. E daí, com o conhecimento moderno, a gente vai ter que começar a separar alguns conceitos. Na aula, eles não falaram de alelo, mas eles falaram de fatores. Hoje em dia, né, a gente chama os alelos de cada. Quer dizer, o que ele chama de fator, a gente chama de alelo. Para a gente diferenciar, a gente pensa o seguinte: gene é uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo tem gene para cor de olho. Todo mundo tem gene para formato do cabelo, se é cacheado ou liso. Todo mundo tem gene para se a orelha aqui, ó, essa parte aqui de baixo, é solta ou é colada. Todo mundo tem genes de enrolar ou não a língua, que é assim, ó. Todo mundo. A questão é, quando eu falo, me respondam no chat, gene para textura do cabelo. Eu tô falando qual é a textura do cabelo? Quando eu falo assim, o gene de textura de cabelo da pessoa existe. Não, você não sabe qual é a textura. Mas se eu falar cabelo cacheado, se eu falar cabelo cacheado, você já sabe qual é a textura? Sim, é a mesma coisa. Gene é a textura para cabelo. Alelo é o cabelo cacheado. Cabelo liso, cabelo ondulado, cabelo crespo, vão ser as variações do gene. Gene para alguma coisa que não seja cor, deixa eu pensar. Para redemoinho. Tem gente que tem um redemoinho e tem gente que tem dois redemoinhos na cabeça. Gene é para redemoinho. Eu não falei quantos tem. Alelo é para um, para nenhum, para dois. Então, quando eu especifico o que é, eu estou falando de alelo. Porque cada pessoa vai ter diferente.
Teve uma vez um aluno que deu um exemplo muito bom, que eu adorei, que ele falou que gene é o substantivo e o alelo é o adjetivo. Então, tamanho do pé é um substantivo, é o tamanho. Adjetivo, grande, pequeno, médio. Sarda é o substantivo, presença ou ausência é o adjetivo. Então, é um exemplo bem legal, porque adjetivo e substantivo é uma coisa que vocês conhecem há muito tempo. Um outro jeito de lembrar é que todo mundo tem armário em casa, mas as roupas que tem lá dentro são diferentes, né? Então, gênio é o armário, todo mundo tem. Mas os pares de sapato que tem lá, as roupas, os acessórios, são os teus alelos. Só você tem aquela combinação. Carro pode ser um gene, mas modelo é o alelo. Então, a gente. São coisas para vocês saberem a diferença, tá? Então, por exemplo, aqui na imagem, a gente ganha um cromossomo da mãe e a gente ganha um cromossomo do pai. Vamos fazer de conta que isso aqui é o par 1. É o maior cromossomo que a gente tem. Lá no meio do cromossomo, a gente vai ter uma regiãozinha que a gente vai chamar de gene para cor de olho. Aqui está escrito locus. Locus é a posição do gene, tá? Locus para o gene, mesma coisa. Então é cor de olho. Mas, ó, ganhou da mãe o olho azul e ganhou do pai o olho castanho. Então, os alelos, dentro da pessoa, ela ganhou um alelo para cor azul e um alelo para cor castanha. Vocês conseguem imaginar já qual é a cor do olho da pessoa? Se ela tem um cromossomo que tem um alelo que diz que o olho é para ser azul, e ela tem um outro cromossomo que tem um alelo que diz que o olho dela tem que ser castanho. Então, eu tenho dois cromossomos com alelos diferentes dentro da mesma pessoa. Vocês imaginam já, mais ou menos, qual desses dois aqui que vai aparecer na pessoa? Ou nem ideia? Me escrevam. Sem ideias. Larissa, por que que você acha? Não precisa estar biologicamente correta, eu só quero saber mais ou menos por qual a tua experiência que você imagina que seja o castanho. Ai, Vitória, isso vai ter a ver com estimulação da luz, tá? Isso é normal, o bebê não nasce completamente formado, ele vai ter que ter estimulação da luz no olho, então vai mudar de cor mesmo. É natural, não tem nada a ver com genética, tá? Com herança, nada. Tem a ver mesmo com amadurecimento de bebês. Ah, é uma boa palavra, força. Larissa falou que o castanho tem mais força. É interessante falar desse jeito, e é realmente mais ou menos a forma com que foi entendido. Porque, na verdade, pensem o seguinte: cor de pele é a mesma coisa. A cor de pele clara, o cabelo claro, o olho claro é a ausência de cor, é a ausência de melanina. Então, esse alelo aqui, ele vai, na hora de produzir a cor, que a gente vai ver mais para frente, ele vai falar assim: ah, faz um pouquinho só, tipo, não precisa fazer muito não, ou nem faz. Mas ele tem um outro que fala: ó, tem que fazer melanina, isso aqui tem que ficar escuro. Então entra um que não faz nada e outro que faz, o que a gente vê é o que faz, né? Esse aqui acaba ficando mais forte, ele trabalha mais, então a gente vê mais o resultado dele. É mais ou menos nesse esquema aí que a Larissa falou da força. É de quantidade de trabalho que ele produz, vamos dizer assim. E a gente vai mudar esse vocabulário um pouquinho, tá? A gente chama de recessivo e dominante. O forte, que a Larissa falou, é o dominante. Ele domina. O outro é o recessivo. Então, o recessivo é aquele gene que não funciona muito bem, é aquele que ou faz só a obrigação dele mesmo, né? Ou faz o que tem que fazer. Então, ele fica meio escondido em cima do outro que produz mais. Só que a gente não vai falar o forte e o fraco, a gente vai chamar de recessivo e dominante, tá? Essas palavras vão aparecer muito. Então, aqui tem um desenho de um parzinho de cromossomo. Vamos fazer de conta que agora esse aqui é o cromossomo do par 17. Chutando, tá? Lá naquele cromossomo do par 17, ele vai ter o gene A e ele vai ter o gene B. No gene A, ele vai ter azinhazinho
E o gene B, ele vai ter Bzão, Bzinho. O que significa azão, azinho? É a forma que a gente usa para escrever para ficar mais fácil de a gente se entender. É uma notação científica, uma padronização. Por quê? Se cada pessoa resolver escrever de um jeito, a gente estava maluco. Então a gente sempre escreve do mesmo jeito para a gente conseguir falar a mesma língua. Então, sempre que um gene é recessivo, sempre que a gente sabe que é um gene que faz a obrigação dele, ou que trabalha menos do que deveria, é aquele que não aparece muito, a gente vai chamar ele de recessivo. E a letra dele é azinho, azinho, sempre. Então, aqui, ó, gene 1, que é o de cima. Ele é azinho, azinho, azinho é recessivo. Se tivesse um azão, o azão ia ser o dominante, tá? No caso, essa pessoa aqui, ela recebeu dois alelos iguais. Ela recebeu dois azinhos. Então, ela vai ser homozigota. Opa, eu errei aqui. Ah, não errei não, o corretor errou. Vai ser homozigota. Se os dois alelos iguais, vai ser homo. Como é que a gente decora aqui que é homo e depois a próxima palavra que vai ser hétero? Homo é de iguais. Vocês podem lembrar de homossexual e heterossexual se vocês quiserem. Homossexuais são de iguais, homem com homem, mulher com mulher, por exemplo. Então, se eu tenho azinho, azinho ou azão, azão, que é dominante, mas eu posso ter recebido dois alelos dominantes, eu vou chamar de homozigoto. Tem dois alelos iguais, certo? Vamos para o gene B. No B, o cara recebeu um alelo Bzão e um alelo Bzinho. São diferentes. Então, a gente vai chamar de heterozigoto. É um par de alelos diferentes, tá? No caso aqui, essa pessoa, ela recebeu azinhozinho. Se ela tem dois alelos que fazem o mesmo serviço, é o serviço deles que vai aparecer, certo? Vamos dizer assim, esse alelo aqui, ele produz pouca melanina. Não produz melanina, vamos pensar, num alelo, esse azinho não produz melanina, nenhuma. E essa pessoa tem dois alelos que não produz melanina nenhuma. Essa pessoa vai ter melanina? Me escrevam. Ela tem dois alelos que não faz nada. Ela vai ter o produto? Ela vai ter melanina? Não, lógico que não. Mas vamos pensar que fosse aqui, na verdade, a melanina é do gene B. Ela tem um recessivo, um Bzinho, que não faz nada. Esse alelo aqui está defeituoso, não produz melanina. Mas ela tem um que produz. Essa pessoa vai ter melanina? Vai. Então a gente vai ver o produto do Bzão, mas a gente não vai ver o Bzinho trabalhando, ele não trabalha. Então o Bzão vai aparecer mais. Aqui, ó, eu vou escrever, eu ia perguntar para vocês, mas eu acabei me atrapalhando. Então, o que significa quando um alelo é recessivo? Porque ele fica escondido embaixo do trabalho do dominante, tá? Vamos voltar lá no cruzamento que a gente viu das ervilhas. Vamos primeiro separar mais duas palavras. Significa fenótipo e significa genótipo. O Mendel, ele não tinha muito conhecimento do que é alelo, gene, nenhum, na verdade, cromossomo, não tinha nada disso. Ele estava vendo cor. Cor é o resultado da interação lá dos alelos, que ele não sabia que existia. Então, o fenótipo é aquilo que a gente vê, é o resultado, é o fenótipo. Isso é muito importante. E o genótipo é o que a gente sabe hoje, que é a representação dos alelos. É o azão azinho que eu escrevi para vocês, é o bezão bezinho que eu escrevi para vocês. Então, genótipo aqui vai ser, desse primeiro cruzamento, vai ser Vzinho, Vzinho. Eu vou botar embaixo aqui. E vai ser Vzão, Vzão. Esse é meu genótipo. Então, a representação dos alelos, Vzinho, Vzinho que está aqui.
e o Vzão que está aqui. Vou fazer diferente. Eu quero lá onde eu estava. Aqui. É bom que eu fico me enrolando, dá tempo de quem quer copiar, copiar. Genótipo é o que a gente sabe hoje, que são as letrinhas que a gente usa para a gente se organizar. Lembra que eu falei as notações científicas que a gente usa para se entender? Isso é o genótipo. Fenótipo é a cor. Então, fenótipo é amarelo e verde, só. Eu não sei se é homozigoto, heterozigoto, qual é o nome do alelo, se é Vzão, Vzinho. Sei que é amarelo e verde, é fenótipo. É o que a gente olha para uma pessoa e pensa, cabelo cacheado, né? A gente não sabe se aquela pessoa lá é heterozigota, homozigota, como é que são os alelos dela, a gente não sabe nada disso, tá? Então, essa é a diferença. Essas duas palavras a gente vai usar bastante. Então, vamos pensar exercício nessa figurinha aqui. Azão. É heterozigoto ou homozigoto? Aliás, vocês podem escrever para todos se vocês quiserem. Bezinho, é homozigoto ou é heterozigoto? Bezinho. Ai, aquela é colombiana. Bezão é o B maiúsculo. Ao invés de falar B maiúsculo e Bzinho, B minúsculo, a gente chama de Bezinho. Para ficar mais fácil, é o aumentativo e o diminutivo. O A também, se for A maiúsculo, a gente chama de Azão. Se for A minúsculo, a gente chama de Azinho, de pequenininho. Deu para entender, Keila? Eu vou escrever. Eu sei, eu lembrei que você é. É que eu esqueço às vezes. Então, ó, Azão minúsculo, a gente chama de Azão. Azão minúsculo, a gente chama de Azinho, que é aumentativo e diminutivo. Bezão, e a gente chama de Bezinho minúsculo. E assim por diante, tá? Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Formato do queixo, homozigoto, boa, Vitória, é igual. E Bzão, Bzinho. Se quiser já escrever do Czinho, pode escrever. Heterozigoto, Bzão, Bzinho. E Czinho. Ó, se é igual, independente se for dominante ou recessivo, é homozigoto, tá? A gente até pode falar homozigoto dominante, no caso do formato do queixo, porque é A maiúsculo com A maiúsculo. Homozigoto recessivo, porque é Czinho, na cor dos pelos. Então é a mesma coisa. É igual, é homozigoto. Se é heterozigoto, é o diferente, né? É um Bezinho. Não, só tem uma opção. Tá, mas essas letras, é fenótipo ou genótipo? Eu tenho fenótipo aqui nessa imagem descrito e eu tenho genótipo também. Azão, Bezinho, Czinho. É genótipo ou fenótipo? Genótipo. Lembra de descrição de gene. Está descrevendo o gene, como é que ele é genótipo. Só sobra fenótipo aqui para o formato do queixo, formato do olho e cor dos pelos, né? Quando ele fala formato do queixo, é gene, não é alelo. Eu não sei qual que é. Formato do queixo pode ser com covinha ou sem covinha. Ele tá azão. Não tá descrevendo nem qual que é aqui. Mas a gente vai ver uma tabela logo daqui a um pouquinho, a gente vai ver. Que é essa tabela. Vamos ver lá se o formato do queixo dominante é com cova ou sem cova. Face. Queijo fendido. Queixo fendido é dominante. Então, se a pessoa tem azão, ela é dominante, né? Então, o queixo dela tem covinha. Vamos, aqui nessa tabela, acho que não tem formato do olho. Não tem. Mas vamos fazer de conta que é
Hum, que é cor de olho. Vamos fazer de conta. Ele é heterozigoto, né? Ele tem um Bzão e um Bzinho. Quem é que vai mandar nessa relação aqui, o dominante ou o recessivo? Se a pessoa é heterozigota, tem um dominante e um recessivo, quem é que vai mandar? Qual lado da tabela a gente vai ver? Do dominante. O recessivo, lembra que é aquele cara que fica escondido. A gente só vai ver o trabalho do recessivo se tiver em dois. Se tiver sozinho, ele vai ficar lá no canto dele. Então, se ele é heterozigoto, ele é Bzão, Bzinho, a gente vai olhar aqui na tabela do dominante. Então, se lá não tem, aqui não tem formato do olho, vamos fazer de cor que é a cor do olho, então vai ser um olho escuro. Mesmo que ela tenha lá um alelo de olho claro escondido, ele não vai fazer nada. O dominante é o que vai dominar, tá? E eu espero que agora vocês consigam me dizer como é que esse carinha verde aqui desapareceu e apareceu de novo. Me falem as hipóteses de vocês. Se quiser abrir o microfone, pode também para ficar mais fácil. Olha lá, o verde, a gente sabe hoje em dia que é vizinho vizinho. Ele é recessivo, homozigoto recessivo. Esse amarelo aqui é vezão vezão. Daí no filhotinho dele, foi um vizinho. Só que quem é que manda? O vezão. Então, aquele fator que hoje a gente chama de alelo, estava lá escondidinho. Então, por que esse amarelo? Antes de vocês me falarem até, por que esse verde reapareceu? Por que esse aqui é amarelo mesmo? Pode me explicar assim, eu sei que está sendo repetitivo, mas é para eu ver o vocabulário que vocês estão usando. Por que aquele carinha ali é amarelo? O vezão, vezinho. Sem resposta. É complicado porque é a primeira vez. Não é complicado, tá? Vai ficar um pouquinho mais fácil. Olha lá, se o carinha é heterozigoto, ele ganhou um Vzão de um dos pais, o Vzinho de outros pais. Lembra que tudo que é a letra maiúscula é o dominante? Então é a cor do dominante que vai prevalecer. Isso. O Vzinho vai ficar lá na dele, tem um dominante, ele não vai trabalhar. Como é que a gente então descobre quem é o alelo dominante e descobre quem é o alelo recessivo? Através desse tipo de cruzamento. Então, a gente sempre que vai fazer alguma coisa em genética, a gente vai fazer uma legenda. Como é que vai funcionar essa legenda? A gente vai escrever o que a gente já sabe nela e vai completar com o que a gente consegue tirar do cruzamento. Então, o Vzão e o Vzinho, eu coloquei aqui porque são os alelos que a gente sabe que tem. Como é que a gente vai saber quem é o dominante? É quem aparece no filho. Então, aqui, ó, é dominante. Qual que é a cor do dominante? É o amarelo ou é o verde? O amarelo é dominante. Eu nem precisaria escrever aqui. Opa! Eu nem precisaria escrever aqui que o Vzão é dominante. Porque se eu pus letra maiúscula, é dominante, tá? Por isso que a gente sempre escreve maiúsculo para facilitar a nossa vida. Mas como é a primeira vez que vocês estão vendo, a gente vai anotar tudo, tá? Vzinho, por consequência, é dominante ou recessivo? Se a gente só tem um dominante e um recessivo, o Vzão é dominante, letra minúscula, só basta ser recessivo. E é o verde ou o amarelo? Por eliminatória, a gente já sabe que é o verde. Beleza. Tô estendendo a aula, tá, tá meio comprida. Como é que a gente vai fazer esse cruzamento? Tem uma coisa que ajuda muita gente, que pode parecer que é difícil, mas não é não. Chama quadrado de Punnett. O quadrado de Punnett é um jogo da velha. E como é que a gente resolve ele, né? Como é que a gente usa ele para nos ajudar? Vou fazer uma caixa aqui para eu poder escrever dentro.
Esse quadradinho primeiro aqui, a gente não faz nada. Botar um monte de xizinho ali para vocês lembrar que aquele ali não é para fazer nada. Nesse aqui, a gente vai escrever... Ah, aliás, vou até fazer diferente. Escrever assim, em cima. Entre parênteses. Professora, Oi. quando o pai tem câncer, vamos supor que o pai teve câncer, aí o Aham. filho nasce, Aham. ele pode ter câncer também desse jeito? Depende, porque câncer é uma coisa muito complexa. Tem pessoas que têm genes, aliás, tem pessoas que têm alelos de alguns genes que facilitam ter câncer. Lembra da Angelina Jolie? Virou notícia porque ela tirou o seio todo fora. Porque ela tinha esse alelo. A mãe morreu de câncer, a tia morreu de câncer, e ela sabia, ela fez um exame genético de que ela recebeu o alelo da mãe para ter câncer. Então ela tinha uma probabilidade maior de ter câncer. Só que nem todos os cânceres são hereditários, porque o câncer tem uma coisa ambiental muito forte também. Às vezes a pessoa fuma a vida inteira, não faz exercício a vida inteira, ou ela trabalha com alguma coisa perigosa, tipo com agrotóxico. Então, câncer não é uma coisa que a gente pode. Não é uma resposta única. Vai depender do tipo de câncer, vai depender dos alelos que aquela pessoa tem, vai depender do ambiente em que aquela pessoa viveu. A gente sabe que tem câncer que a genética influencia mais, e a gente sabe que tem alguns tipos de câncer que é o ambiente, que é como a pessoa vive, que influencia mais. Então, é muito. Não tem uma resposta para te dar assim, é. Para saber, a pessoa teria que fazer um exame genético, tá? Mas assim, a doença vem dessa forma, né? Tipo, ser hereditária. Não a doença, o alelo que facilita, que dá tendência da pessoa a ter aquela doença. Só que não é para todos os tipos de câncer. Por exemplo, para câncer de mama e ovário, a gente sabe que tem alelos que vêm com defeito e que ele aumenta a probabilidade da pessoa ter câncer. Mas a gente sabe que outros cânceres não, que é a vida da pessoa, tipo de pulmão. A vida da pessoa influencia mais do que a genética dela. Entendeu? A gente pode conversar um pouquinho mais depois da aula se você quiser, tá? Eu vou fazer de conta que a mãe aqui, vou continuar fabricando meu quadradinho de punê. É o verde, tá? É o Vzinho, Vzinho. Lembra que lá na meiose, cada cromossomo vai para um lado? E aqui eu tenho uma barreira, né? Que é esse risquinho aqui. Então, eu vou fazer como se fosse lá na meiose. Eu vou separar esses dois alelos que essa mãe tem. E agora que vai me complicar como é que eu vou escrever pai aqui na lateral. Vou fazer outro quadradinho. Escrever aqui. Ai. Escrever pai. Lembrando que a ervilha não tem pai, né? Mas é para facilitar a nossa vida. E eu vou fazer de conta que o pai é o nosso amarelo, que é o Vzão, Vzão. E eu vou botar aqui na lateralzinha. E aqui na lateral, eu também vou prever os alelos que o pai tinha. Como é que eu vou saber quais alelos que o pai tinha? Olhando lá o enunciado que vai aparecer, ele é Vzão, Vzão. E se cada alelo está num cromossomo diferente, eu também vou separar. Vai ter um Vzão, Vzão. Cada Vzão vai estar com um espermatozoide. E a gente vai fazer os filhos desse cruzamento. Vamos lá. E esse óvulo Vzinho aqui dessa mãe encontrar esse espermatozoide Vzão aqui desse pai, como é que a criança vai ser? Me escrevam no chat. É tipo brincar de batalha naval. Opa. Vzão com Vzinho vai ser Vzão, Vzinho. Beleza, então a gente vai ter uma semente aqui que vai ser Vzão, Vzinho. Mas se na verdade esse óvulo aqui da mãe, tá, o alelo lá no outro cromossomo, foi para outro óvulo, fora que encontra aquele espermatozoide,
carrega o Vzão. Como é que vai ser essa semente aqui? Vzão, Vzão, mas por quê? Um Vzão veio aqui do pai. Mas essa mãe aqui, ela só tem Vzinho para dar para as crias. Então vai ser Vzão, Vzinho também. Eles são iguais, lembra? São dois homozigotos. Vamos pro próximo. Mas na verdade, aquele primeiro óvulo lá. Ai, o V é horrível. Eu prefiro letras tipo A tal, mas a gente sempre costuma usar a letra do recessivo. Eu esqueci de falar isso. A gente costuma usar a letrinha do recessivo. Como o recessivo é verde, a gente vai usar o V. Se o recessivo fosse amarelo, a gente usaria o A. O T também tem esse mesmo problema. Mas se aquele espermatozoide encontrar o primeiro. For outro espermatozoide que encontrar o primeiro óvulo, como é que vai ser essa semente? Vesão, vesão do pai, eu sei de onde veio, mas a mãe, ela não tem vesão, como é que ela vai mandar um vesão pro filho se ela não tem um vesão? Ela só tem vezinho? Vai ser tudo a mesma coisa, tá? Esse cruzamento aqui é fácil. Olha só, vamos lá. Genótipo, 100% vesão, vezinho. Aqui, ó, todo mundo nasceu igual, vesão, vezinho. Cor, qual que é a cor que o Vzão determina? A gente volta lá na legenda. O Vzão é amarelo. Então todo mundo nasceu amarelo. Eu preciso botar todas as alternativas aqui? Não, porque todo mundo é igual. É todo mundo amarelo, Vzão, Vzinho. Então eu escrevo uma vez só. Não preciso escrever duas vezes, tá? Eu poderia escrever aqui, ó, fenótipo, 100% amarelo. Genótipo, 100% Vzão, Vzinho. Nasceu todo mundo igual. Mas beleza, a gente vai cruzar ele com ele mesmo. Fiz outro slide. Eu vou copiar essa parte aqui porque dá menos trabalho fazer. Lá no segundo cruzamento que ele fez, a legenda é igual, né? Eu vou copiar a legenda também. Lá no segundo cruzamento, vamos para cá, ó. Vamos cruzar ele com ele mesmo, né? O filhotinho da geração F1 foi Vzão, Vzinho. Então a gente vai pegar Vzão, Vzinho e cruzar com os irmãos. Um Vzão, Vzinho. Autofecundação. Poderia ter feito só uma setinha, aquela seta que volta que eu fiz para vocês. Mas aqui eles escreveram tudo. Tudo bem. Agora, como é que é a mãe? Me falem como é que é a mãe. Essa mãe, vamos considerar o primeiro sempre a mãe. A mãe, como é que é? Qual letrinha que eu vou pôr? Só um? Lembra que quando a gente está falando de um ser vivo completo, sempre tem dois alelos. Então, ela não é só V, ela é VV, Vzão, Vzinho no caso dela, né? Se a gente considerar esse indivíduo aqui a mãe. Então, a mãe vai ser Vzão, Vzinho. E o pai? Vamos considerar o outro carinha aqui, que é o pai. Também. Eles são irmãozinhos e são iguais, lembra? Eles vieram do mesmo lugar. Quadrado de Punnett, aqui, não escrevo nada. E eu vou fazer de conta que esses dois cromossomos aqui vão passar por meiose e eles vão se separar. Então, eu ponho um em cada lado do quadradinho. Mesma coisa do pai. Ele tem um Vzão e um Vzinho. Então, ele vai ter um Vzão e um Vzinho. Ah, o dominante é sempre antes, tá? Vocês estão escrevendo certo já, mas o dominante é sempre na frente. Ele domina, vai dominar em tudo. Beleza. Se esse óvulo que tem o Vzão encontra esse espermatozoide que tem o Vzão, como é que ele vai ser? Vitória já me mandou ali um Vzão, Vzão. Vocês já sabem quais vão ser as próximas perguntas. Mas se na verdade aquele espermatozoide aqui do Vzão encontrar um óvulo que tem um Vzinho,
como é que vai ser essa semente? Vzão, Vzinho. Vitória já entendeu já. Mas na verdade, o espermatozoide que vai encontrar o óvulo. Eita, vocês viram que o corretor mudou, né? Não for o Vzão, for o Vzinho. Ele tem dois tipos diferentes de espermatozoide. E aquele espermatozoide de Vzinho encontrar o óvulo de Vzão. Vai ficar como? Vzão, Vzinho de novo. Lembrando que o dominante tem aqui na frente. Se esse espermatozoide que tinha um Vzinho encontrar o óvulo de Vzinho. Vzinho, Vzinho. E aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Vamos escrever aqui em algum lugar o genótipo e o fenótipo. Vamos ver se eu consigo arrumar um espaço aqui. Vocês notaram alguma diferença? Vamos lá, genótipo. Como é que eu faço a minha resposta para genótipo? Eu olho no quadrado de Punnett e coloco todas as coisas que nasceram. Nasceu Vzão, Vzão. Nasceu um Vzão, Vzinho. E nasceu Vzinho, Vzinho. E agora eu tenho que colocar aqui a quantidade. Eu tenho 4 quadradinhos, né? Eita, corretor. Quantos Vzão, Vzão nasceram? Desse resultado dentro do quadrado. Quantos nasceram Vzão, Vzão? 1. Eu tenho 4 possibilidades, né? Então é 1 em 4. E Vzão, Vzinho? Quantos? 2 de 4. E Vzinho, Vzinho? 1 em 4 de novo. Se quiser, pode botar em porcentagem também. Eu vou até aproveitar isso aqui, ó, e vou botar o fenótipo aqui para vocês verem. Fenótipo. Que cor que vai ser o Vzão, Vzão? Amarelo. Então eu tenho um quarto de amarelo. E agora que vem. O Vzão, Vzinho, qual cor? Amarelo de novo, mas eu tenho 2 quartos. E daí, na verdade, a minha resposta para amarelo é 3 quartos. Pode ir, Beatriz. Eu tenho um quarto de amarelo dominante lá, Vzão, Vzão, mas eu também tenho 2 quartos de heterozigoto. A minha resposta correta para amarelo é 3 quartos, tá? Vou até botar em negrito aqui. Vzinho, Vzinho vai ser qual cor? Verde. Então, olha só o que aconteceu. Aquele carinha lá, o Vzinho, que ele ficava embaixo do trabalho do Vzão, não fazendo nada aqui, quando ele estava numa dupla boa, né, com um cara, um alelo que trabalhava mais, ele ficava escondido. Porém, se a dupla é só eles dois, o trabalho deles vai aparecer. Então, olha só, tinha lá um avô que tinha verde, esse alelo ficou quieto nos filhos. Só que daí, tem um cabelo na minha boca. Só que daí, quando esse alelo tá junto com ele de novo, a cor dele aparece, porque não tem nenhum amarelo para aparecer mais do que ele ali. Então, olha só como o recessivo funciona. Sempre que vocês olharem um cruzamento e vocês verem que alguma característica desaparece e ela aparece depois, ela é recessiva. Não tem erro. Desapareceu e apareceu depois é recessivo, tá? O dominante ele não desaparece. Onde ele tá, ele domina. Tá bom? Por hoje é isso, me estendi bastante, tá? Eu vou parar de gravar. O negócio mudou aqui, eu já nem sei mais onde que é. Interromper a gravação, tá?